Cor que Caiu do Espaço é um filme de 2019, dirigido por Richard Stanley e estrelado por Nicolas Cage. Sim, o lendário Nicolas Cage. E esse filme é uma adaptação contemporânea da famosa obra de H.P. Lovecraft. Sim, o lendário H.P. Lovecraft. O filme nos transporta para um mundo onde o terror cósmico e o desconhecido se tornam os verdadeiros antagonistas de toda a história, apresentando uma narrativa que mistura ficção científica e horror dentro de uma experiência visualmente e profundamente desconcertante também. Ou seja, em outras palavras e resumidamente falando, é um filme top demais. A história gira em torno de uma família que vive em uma fazenda isolada, cuja vida é perturbada quando um meteorito contendo uma cor indescritível cai perto de sua casa. A partir desse momento, para ser mais específico, nada mais permanece o mesmo na história desse filme. Como muitas histórias de Lovecraft, A Cor que Caiu do Espaço é menos sobre o terror explícito e muito mais sobre o medo que se concentra no incompreensível, daquilo que está além da capacidade humana de compreensão e de controle também. Esse tipo de terror, ou seja, o terror cósmico, é único porque explora a insignificância do ser humano perante forças que desafiam a compreensão e a lógica da realidade também. Assim como outros filmes inspirados em Lovecraft, como O Enigma de Outro Mundo e também O Enigma do Horizonte, e o desconhecido desse filme se transforma naquele protagonista mais aterrorizante do que qualquer Freddy Krueger ou Jason. Bem, esse tipo de terror cósmico eleva a narrativa de um simples filme de terror para uma reflexão mais aprofundada sobre aquilo que significa estar à mercê do que é inexplicável. Nesse sentido, A Cor que Caiu do Espaço é um exemplo perfeito de terror cósmico, de um subgênero que não foca apenas no medo de um monstro físico, mas foca também no terror de algo incompreensível, de algo que é tão grandioso e tão antigo que nem mesmo a mais afinada mente humana pode compreender. É de uma força que está além de nossa compreensão que estamos falando aqui, e que, claro, consegue desafiar qualquer tentativa de lógica ou razão que qualquer ser humano tente formular e em seguida se frustre rapidamente. Por aqui nesse filme, a história começa com a queda de um meteorito próximo à fazenda da família Gardner. Esse meteorito carrega uma cor, algo que não pode ser descrito em termos humanos. Até porque se fosse possível descrever em termos humanos, não estaremos falando de uma obra baseada nos escritos de Lovecraft, não é mesmo? Bem, a cor nesse filme, na verdade, é uma entidade alienígena que começa a alterar a realidade ao seu redor, transformando assim plantas, animais e eventualmente os próprios membros da família Gardner. E apenas recapitulando rapidamente, o terror cósmico, como representado por aqui nesse filme, é sobre a nossa incapacidade de lidar com o desconhecido, é sobre muito mais sobre isso do que qualquer outra coisa. No coração desse filme de terror cósmico, a cor alienígena é uma entidade que não pode ser descrita em termos humanos. E essa cor, ela é mais bizarra do que parece ser, porque através dessa cor que caiu do espaço, as plantas ganham tons luminosos que não deveriam existir. Os animais sofrem mutações grotescas e a própria água parece estar totalmente contaminada. Ou seja, essa cor ela chega arrebentando com tudo o que está em seu ambiente, em sua volta. Essa transformação gradual é um reflexo também de maneira sobre como o terror cósmico funciona, ou seja, não é um susto repentino, aquele jump scare, mas é uma corrupção lenta e inevitável da realidade. E eu gosto muito desse termo. Todo ser proveniente do terror cósmico, ele traz uma corrupção lenta e inevitável em relação àquela realidade que ele está habitando. E a sanidade e a distorção até virar insanidade dentro de todo esse filme parece ser um tema central de toda essa obra. Porque conforme a cor altera toda a fazenda que ela caiu, a sanidade dos Gardner começa a se deteriorar de uma forma um tanto quanto rápida. Cada membro da família, nesse sentido, reage de maneira diferente, mas todos são afetados de alguma forma.
e isso é algo que o filme deixa bem claro. A atuação de Nicolas Cage por aqui, em particular, consegue transmitir essa descida gradual à loucura com um misto de humor negro e o terror absoluto também, enquanto o seu personagem, o personagem de Nicolas Cage, tenta desesperadamente então manter o controle em meio a uma situação que é no mínimo incompreensível. Além de ser um símbolo do incompreensível, a cor, que também é uma entidade alienígena, também simboliza a própria manifestação de nossa ignorância. Uma lembrança que, por mais que avançados que possamos ser considerados ou que sejamos, enfim, ainda coisas que nunca seremos capazes de entender completamente. E um ponto interessante desse filme é que uma das características desse filme é que a entidade alienígena, ela não é um ser consciente e também ela não expressa as suas motivações. Esse ser, essa entidade alienígena que representa uma cor, enfim, e várias outras coisas, não tem motivações aparentemente claras. Em vez disso, está mais para uma força inexplicável, uma cor que simplesmente existe e que altera a realidade ao seu redor sem qualquer intenção discernível. E por ser uma força incontrolável, a cor que cai do espaço não é algo que pode ser enfrentado diretamente. Assim, os personagens são forçados a assistir, impotentes, enquanto suas vidas e todo o ambiente em sua volta, bem como animais, se desintegram de uma forma devastadora. Até o protagonista, o Nathan, interpretado por Nicolas Cage, ele tenta de todas as maneiras possíveis manter o controle sobre sua vida e também sobre a sanidade da sua família, mesmo enquanto o ambiente ao redor começa a se transformar de maneiras inexplicáveis. Ou seja, esse protagonista, ele cuida da fazenda, ele cuida dos filhos e tenta minimizar ao máximo possível os estranhos efeitos da cor que começam a aparecer sem parar. Porém, cada tentativa de agir com normalidade só torna a sua impotência ainda mais evidente. Ele grita com os tomates que não crescem adequadamente, ele tenta resolver a situação com soluções práticas, mas nada do que ele faz realmente tem alguma mudança real e significativa para acabar com aquele caos. É terrível. Bem, a indiferença da cor cria um contraste com os personagens que lutam desesperadamente para manter suas vidas sãs e salvas. Nathan tenta cuidar da fazenda, Teresa, a esposa de Nathan, tenta proteger seus filhos, e Lavínia, uma das integrantes da família, busca até uma solução mística, mas aparentemente nada disso importa para a cor que caiu do espaço. Ela simplesmente existe, altera tudo ao seu redor e de uma forma muito indiferente, sem nenhum interesse ou consideração pelo que está sendo destruído ou feito. Ou seja, as coisas vão simplesmente acontecendo no melhor estilo de terror cósmico Lovecraftiano possível. A impessoalidade aqui é o que torna essa cor tão aterrorizante. Não se trata de uma entidade que pode ser confrontada ou compreendida, é algo que simplesmente é. E diante de algo assim, a única resposta possível e, no mínimo, mais plausível também, seria o desespero. Assim, desde o momento que a cor que caiu do espaço atinge aquela fazenda, a inevitabilidade dos personagens nesse sentido já foi cravada. Desde o momento em que o meteorito cai, o destino dos Guardians já está selado nesse filme. Não importa o que façam, aparentemente não há escapatória. A cor os afetará de uma maneira ou outra e bem ruim. Cara, é por isso que esses filmes de terror cósmico, bem como livros e outras obras, que remetem muito a essas características do filme A Cor que Caiu do Espaço, ele me encanta demais, por mais que não tenha aquele desfecho em que o bem vence o mal. Mesmo assim, é um subgênero da ficção científica que me prende muito, porque até nesse filme, se a gente parar para pensar, a impotência dos personagens diante do incompreensível parece que é um dos temas centrais. E como algo assim pode, sei lá, prender alguém em um filme, é meio difícil de explicar também, pode ser até incompreensível talvez. Enfim, cada tentativa desses personagens de lidar com a situação, seja através da ciência, da magia ou da força da vontade, ou bem como o diretor quiser adaptar, cara, ela falha completamente diante da força alienígena, e isso é aterrorizante. A cor
que não pode ser entendida e que também não pode ser combatida por aqui, transforma a vida dessa família em um pesadelo pelo qual não há como escapar. Essa impotência, como vimos antes, não é apenas física, mas também é psicológica. É uma impotência também existencial, se você parar para pensar. É uma lembrança constante de que, diante de forças cósmicas que governam o universo, nós somos muito pequenos e indefesos. É muito aquela pira que o Carl Sagan dizia em um de seus livros, onde nós estamos situados em pálido ponto azul. E o que nós podemos fazer diante disso? Praticamente nada. Aqui estamos e espero que você me encontre no próximo vídeo aqui no canal Nova Atenas. Até o próximo conteúdo desse canal. Valeu!